do verso 25 ao 37. Quem é o meu próximo? Quem é o homem caído? Deus abençoe, irmão Josafá. Bem, irmã, Deus abençoe a todos. Eu peço que peguem a palavra de Deus, como a irmã já anunciou, Lucas 10, a partir do versículo 25. O título aqui diz: A parábola do samaritano. Vamos ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuide dele. E quando o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aqui nós vemos então o Senhor Jesus respondendo um certo doutor da lei, que na verdade queria justificar-se a si mesmo. Mas conforme nós vamos ver aqui na explanação da palavra, não saiu justificado dali coisa nenhuma, mas antes eles saíram dali rebaixados. Só para dar uma entrada, Jesus usou aquilo que era mais desprezível e rejeitado por todos como um exemplo de boa conduta. Além deles se sentirem completamente rebaixados, provavelmente pode ter provocado a ira a algum deles. Antes de explanar aqui, outro dia atrás, a irmã Esther entrou em contato comigo até para falar alguma coisa sobre os samaritanos, e realmente ela tem razão. Nós achávamos que o grupo ou aquela região de samaritanos poderia ser a cidade de refúgio, porque tem todos os aspectos. Mas estudando ali a palavra de Deus em Reis, diz que Samaria era uma cidade capital. Se é uma capital, não pode ser uma cidade de refúgio. Ninguém ia escolher uma cidade de refúgio como uma cidade capital. Então, esse samaritano era uma mistura de povo estranho, ou seja, judeu, com povo extra-judeu. Considerado povo impuro, um povo que não é judeu nato. Por isso, eles olhavam aquele povo como um povo, né, contaminado, com certo desdém. E então nós vamos ver aqui, Jesus Cristo é indagado por este homem para querer se auto-justificar. Porque na cabeça dele, ele pensou: Jesus vai falar algo que está de acordo ali na lei, e depois, no final, eu vou falar para ele: Mestre, isso eu também faço. E aí, então, ele ouviu do mestre: então você é perfeito. Então, ele fez a pergunta porque ele esperava que Jesus ia dizer para ele, né, ame os seus irmãos. Ame o próximo para eles, irmãos. Você que está aqui, você vai entender muito bem o que eu vou falar agora. O próximo para eles é aqueles que frequentavam a mesma religião. Era os judeus. Somos nós os próximos. Jesus pegou alguém estranho, pegou alguém de fora, que não era amado pelos judeus,
que não eram considerados sequer como irmãos. Então, para nós entrar aqui na parábola, eu vou dar uma leve pincelada aqui já no que a gente já leu, né? Jesus, nesse momento, ele está sendo indagado, né? Naquele momento, um líder religioso pergunta para ele, para se autopromover. Ele queria se autopromover diante de todos os que estavam ali, diante dos demais, né? E ele faz a pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus diz para ele: olha, como está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Ou seja, né, como você entende a lei? E ele disse bem, a lei, ou seja, o coração da lei é, o resumo da lei, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, e disse-lhe: amai o Senhor com toda a sua paixão, com toda a sua fé, com toda a sua inteligência, com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. E então Jesus fala para ele: tá bom, hein? Vai assim, continua, e você viverá. Mas para ele não foi muito pouco, queria mais. Ele queria se auto-justificar, então Jesus conta uma história para ele. Jesus conta mais ou menos assim: certa vez um homem de viagem, passando por Jerusalém para Jericó, ele cai no caminho de bandidos, ou seja, bandidos pegam ele e o espancam. E fugiram levando suas roupas, ou seja, apanhou, estava nu e meio morto. Guarda essa informação, irmão. Apanhou, arrancaram-lhe suas roupas e ficou meio morto. Guarda essa informação. E então, passou um sacerdote de largo. O sacerdote foi passando perto dele, viu aquela situação, viu o homem parado, imóvel. Quando a Bíblia fala meio morto, tá? Ela quer dizer que o homem estava em estado de morto. O meio morto significa: eu só saberei se está vivo ou morto se eu for examinar. É a pessoa praticamente desmaiada, morto. E aí ele passa de largo. Guardem essa informação também. E ali fala que passou um sacerdote, fez a mesma coisa. Ele viu o camarada, percebeu que estava meio morto, e o que ele fez? Passou de longe, evitando chegar perto daquele homem. E aí um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Vocês vão entender isso depois. Por que é que o samaritano chegou perto e os outros dois não? Existe um motivo, e está lá na lei. Está registrado na lei. Quando ele viu o estado daquele homem, ele sentiu pena, que a Bíblia fala, sentiu íntima compaixão. O que é íntima compaixão? A Bíblia fala lá em Jesus, quando ele cura o filho da viúva, a viúva de Naim, lá fala que Jesus sentiu íntima compaixão e chorou. Íntima compaixão, irmão, é se colocar no lugar da pessoa. É quando você se coloca no lugar e você ajuda aquela pessoa, querendo que alguém fizesse o mesmo com você, se fosse você que estivesse ali. Íntima compaixão. E aí ele socorreu aquele homem, já tratou o homem ali na mesma da hora, já fez isso, já fez aquilo outro, colocou o homem em cima da sua cavalgadura e levou até uma estalagem para terminar de fazer o tratamento. Ele desinfetou as feridas, fez ali os curativos, levou o homem. E ainda disse, na hora que chegou lá: cuide dele. Estou indo a caminho, a trabalho, mas quando eu voltar, eu vou passar por esse caminho, vou vir até vocês e vou pagar o que mais ele tiver gasto. E aí Jesus fala: o que vocês acham? Qual desses três foi o próximo daquele homem, a vítima daqueles ladrões? E aquele que o tratou com bondade, disse o judeu. E o Senhor Jesus falou: não, você está certinho, respondeu bem, faça a mesma coisa. Agora, para a gente entender essa parábola aqui, irmão, a gente precisa entender o seguinte: os judeus sabiam da importância primordial que é amar o próximo. Eles sabem, são estudantes da lei. Aquele homem não perguntou isso à toa, ele já sabia a resposta. Ele queria se autopromover diante dos outros demais, os leigos que estavam caminhando junto de Jesus, para que lá no futuro as pessoas olhassem nele e falassem: Jesus, esse é o homem que Jesus aprovou, né? Para ter os homens usam muitas das vezes a religião para ter mais respeito, né? Para ser servido, para ser considerado o exemplo, a referência. Meu irmão, mas aqui na graça
do Filho de Deus, essas coisas não têm. O único exemplo é Cristo. E esses homens conheciam cada vírgula da lei. Mas o que a lei dizia com clareza era: quem é o meu próximo? É aí onde entra a questão. Eles sabiam que deveriam amar o próximo, mas Jesus levantou uma questão que não está claro no livro. Quem é o próximo? Porque para os judeus, quem é o próximo deles, irmão? Somos nós, o povo santo. Quem é o meu próximo? São os meus irmãos, os judeus. Mas não é isso o que Deus está dizendo. Deus não escreveu lá: amai os judeus como você mesmo se ama. Porque se fosse para amar o mesmo povo ou as mesmas pessoas, ele poderia muito bem ter mandado escrever: ame o seu irmão. Mas ele colocou: ame o próximo. Por isso Jesus ele faz essa parábola para trazer ali um ensinamento. Quem é o meu próximo? Jesus criou essa parábola a fim de deixar isso claro para eles. Existe um propósito essa parábola. Porque eles estavam cegos, presos no livro. Eles deram mais valor à lei e ao templo do que o próximo, do que as próprias pessoas. Principalmente porque eles acreditavam que Deus amava somente eles. Eles achavam que Deus não amava as outras pessoas. E Jesus ele mostrou isso diversas vezes quando ele fala da mulher cananeia que não era judia, mas alcançou o milagre. Jesus também fala do general da Síria, Amã, que foi curado da lepra, para mostrar para aqueles homens: Deus é Deus de todos e tem compaixão para com todos. Então, irmão, por certo, aquela audiência que estava ali, aquele povo que estava ouvindo Jesus, esperava que ele iria dizer algo do tipo entre os judeus e os levitas, ou seja, o próximo é o povo, os judeus ou os levitas. Porém, Jesus surpreende aquelas pessoas, substituindo o judeu por um samaritano. Ele troca o judeu na história e coloca alguém que eles consideram maldito ou amaldiçoado. E para piorar, o Senhor Jesus coloca o levita e o sacerdote no lado ruim da história. Na cara daqueles homens, Jesus está mostrando quem eles são. Em que lugar da história eles estão? Como pessoas sem amor e sem compaixão. É isso que nós devemos tomar cuidado hoje. Religião sem Cristo é pura soberba e orgulho. Não vale nada orações, frequências em culto, 3 vezes no dia, 1 vez a cada dia na semana, se nós não aprender com Jesus, irmão, ter compaixão, misericórdia e amar o próximo. E uma das maiores manifestações de amor que você possa fazer, como hoje nós ouvimos aqui nos testemunhos, uma das maiores manifestações é falar a verdade para o seu ente querido. Não tem maior extensão de amor. Você, quando fala a verdade, você está estendendo a mão e ele não sabe que está dentro de um buraco e você está mostrando para ele a palavra da vida. A palavra da vida está na verdade do evangelho, na verdade revelada da graça, que é a palavra que hoje nós conhecemos. Cristo é a vida. Salvação por fé, pela graça, não por obra. Isso é um ato de bondade e de misericórdia. Quando a gente está pronto a sacrificar as nossas amizades, os nossos parentes, ou seja, se eu falar a verdade, eles vão me deixar. Aí você escolhe em amá-los por um tempo aqui na terra e permitir que eles continuem no escuro, ou amá-los para a eternidade, falar a verdade para eles agora, mesmo que eles te abandonem. E aqui Jesus ele já nos deu prova disso. Ele amou a verdade em primeiro lugar, ainda que ele ficou sozinho
por conta disso. Não recuou. Então, irmão, nesse momento, a expectativa de todos eles era, meu Deus, né? Ele coloca o personagem que era para ser o ruim da história. Oh, mas o samaritano deveria ser o bandido, os salteadores. Aguarda, irmão, vai piorar o lado dos judeus. O judeu não é somente o que passou de largo. Nessa história você vai entender que o judeu também é os salteadores que bateram, arrancaram a roupa e deixaram o homem meio morto. Isso ainda vai piorar. E para a perplexidade daqueles levitas e daqueles sacerdotes e judeus que estavam ouvindo e colocavam, irmão, o samaritano como exemplo de tudo que é ruim, Jesus coloca ele como um exemplo de misericórdia, como um exemplo de Deus e modelo de atitude para ser seguido. Não tem nada mais afrontoso do que isso. Jesus retrata aquele ato e aquele homem que está caído naquele chão, naquele momento, aquele homem que está derrubado no chão, que sofreu na mão daqueles rebeldes, que ignora o amor e a misericórdia e a lei, porque aquele ato de terrorismo batendo naquele homem significa que são pessoas que não estão andando na lei, antes viraram bandidos e malfeitores, ou seja, são homens que não temem a lei, são homens ríspidos, e ele retrata aqueles homens e também o homem que está caído, que foi despido, machucado e abandonado como a imagem dos injustiçados pelos filhos rebeldes de Deus. Maltratado, ferido e abandonado. Entenda disso, irmão. Maltratado, apanhou, arrancaram-lhe a roupa e deixaram ele meio morto. Pergunta, irmão. Jesus está profetizando aqui. Quem foi o homem que apanhou? Que apanhou, foi judiado, que arrancaram a roupa, arrancaram o vestido e a túnica e deixou ele pior do que meio morto. Nesse caso, chegaram a matá-lo mesmo. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando na cara daqueles homens. Enquanto aqueles homens ouviam essa parábola, muitos poderiam estar pensando assim: meu Deus, que pessoas ruins, jamais me associaria a esse tipo de gente. Mas estes homens fariam isso. Pior, eles não fariam com um pecador como eu. Eles não fariam isso com um bandido. Eles iriam fazer isso com o santo, com o próprio Deus. Jesus está contando a parábola. O judeu não é só o levita que passou de longe, não é só o sacerdote que passou de longe. São estes homens que se omitiram, fingiram quem Jesus não era, passaram de longe. E o povo simbolizava ali os malfeitores, os bandidos que pegaram, bateram e mataram um homem inocente. O homem caído na história, aliás, o homem caído na estrada, é praticamente uma profecia sobre o que viria a acontecer com Jesus Cristo. E os homens violentos daquela história, muitos deles provavelmente estavam ali. Era muita gente ali, provavelmente muitos daqueles gritaram: solte Barrabás. E quem vocês querem que nós condenemos? Jesus. E o que eu faço com ele? Crucifica-o. Ouvindo Jesus, aqueles homens poderiam estar pensando: a gente não ia fazer uma coisa dessa? Ele está falando isso, colocando nós em lugar de gente ruim. Você acha que a gente ia fazer uma coisa dessa? Fizeram. Tiraram a roupa dele. Mataram ele. Bateram, mataram, e no caso de Jesus ainda foi pior. Não teve ninguém que pudesse se compadecer dele. Não apareceu um bom samaritano, porque ele precisava passar por tudo aquilo. Então aqui responde: quem é o homem caído? Que foi vítima dos homens que não têm temor de Deus. Que foi vítima dos homens que diziam que guardavam a lei. Porque a lei era para gerar isso, amor e misericórdia no coração daqueles homens. Mas Jesus está ali como um exemplo vivo de que vocês não são iguais aos seus pais. Porque ele fala: se nós fôssemos iguais aos pais, nós não teríamos feito aquilo. Não, vocês não são iguais aos seus pais. Vocês são piores do que eles. Eles mataram o Zacarias, eles mataram os profetas, que eram todos
homens de Deus, aí tudo pecador também. Vocês vão fazer pior. Vocês vão matar um santo de Deus, o que veio para salvá-los. Portanto, irmão, Jesus está dando uma aula aqui para eles, ensinando, mostrando uma verdade nua e crua na frente daqueles homens. E a pergunta agora entra aqui: como amar o próximo? Como a gente vai fazer para amar o próximo? E para responder essa pergunta, irmão, a gente precisa saber primeiro, ou precisa entender primeiro o significado do que é passar de largo, como a parábola mostra o sacerdote e o levita. Passar de largo. Nada naquela parábola está escrito à toa. Porque quem está declarando essa parábola não é nada menos do que o Criador. Uma pergunta e no mesmo instante ele já tem a parábola pronta para responder. Para nós entender por que é que eles passaram de largo, a resposta disso tudo vai chegar em nós hoje. Por quê? A lei judaica, irmão, ela considerava impuro os cadáveres. Já está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Está meio morto. Ele sabe, está morto ou não está? A gente não sabe. Eu não posso, eu sou levita. Eu sou sacerdote. Ou seja, a prioridade ali, qual é a prioridade, irmão? A lei. Não, eu estou indo para o templo. Passou de largo. Por que a Bíblia fala que ele não pode chegar próximo de um corpo morto, um cadáver morto? Então, portanto, irmão, uma pessoa meio morto muitas vezes significa um corpo sem movimento. Pode ser muito bem confundido com um cadáver. Como que você sabe que aquela pessoa está meio morta, se ela está viva ou morta? Você vai ter que ir lá, você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que colocar sua mão, você vai ter que ver o pulso dessa pessoa, muitas das vezes, para ver se ela está viva ou se ela acabou de morrer. Porque às vezes você toca nela, ainda está um pouco quente. O judeu e o levita falou: não posso, sou judeu, sou levita, estou indo para o templo, não posso ficar impuro. Passou de largo. Neste momento, irmão, obviamente que todos os ouvintes que estão ali já estavam se identificando com o levita e com o sacerdote da parábola. Porque eles deviam estar pensando: tá certo, eles estão indo para o templo, não pode se contaminar. Ou seja, isso é de lei, vai bater na mente deles. Porque aqueles homens entendiam perfeitamente a lei. Mas é aqui que entra o problema. E até para os dias de hoje, irmão, a lei foi criada para o homem e não ao contrário. O que isso está querendo dizer? Que a prioridade é o homem, não a lei. Jesus Cristo falou sobre isso. Quando ele vai curar um homem que tinha uma mão mirrada, era sábado. Os homens falaram: você não pode curar no sábado. Ou seja, eles estavam valorizando mais a lei do que o bem de uma pessoa. Eles estavam colocando em primeiro lugar a lei, como este sacerdote e esse levita fez. Eles priorizaram a lei, preferiram largar o homem morto, quase ali já morrendo, para guardar a lei. E o que Jesus disse? Peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Não posso fazer isso? Não. Se uma vaca de vocês, a vaca de vocês, cair num buraco no sábado, o que vocês fazem? Vocês vão lá e retiram ela, porque vocês falam, né? Eu não posso deixar essa judiação acontecer, eu tenho que tirar ela dali. A vaca de vocês. Segundo lugar, é uma hipocrisia isso, eles não estão com dó da vaca nenhuma, eles estão com dó do dinheiro deles, por conta do valor que vale aquela vaca. E tira. E Jesus fala: se você tem piedade de uma vaca e de um animal, eu não posso ter dos filhos de Deus? Jesus mostrou ali que, irmão, a prioridade é o homem, não a lei. Assim como ele deu exemplo que Davi quebrou uma regra santa de comer o pão da propiciação para não morrer de fome. E Deus não fez nada com Davi. Jesus mostra isso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 9, ele usa como exemplo isso. Eu até separei aqui, eu vou ler. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado do boi? O que ele está querendo dizer? É lógico que não.
Deus está falando isso por conta de vocês. Deus está querendo dizer que vocês valem mais, tem mais importância para Deus do que a lei. Entenda, irmão? Se você colocar uma regra na sua casa, você estabelece uma regra para organizar a sua casa, que as suas crianças não ficar fazendo bagunça, você vai colocar a regra da casa acima de tudo. Se você falar, a partir de 9 horas da noite, ninguém de nós de dentro de casa pode sair mais de dentro de casa para o quintal. É lei. Quem sair lá para fora, a mãe falando para as crianças, eu tranco a porta e vocês ficam por lá de fora. A mãe dando ordem. Para quê? Para tentar colocar, ordem na casa, para que as crianças não fiquem por fora de casa. De repente, por algum motivo, um gato sai lá pela janela e a sua filha, a Estherzinha pequenininha, ela fica assustada, ela vai atrás do gato e chega lá fora, é 9h30 da noite. Você vai olhar para ela lá fora e vai falar, por amor à regra, você vai dormir aí. Pá. Sabendo que é uma casa que não tem portão baixo, você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Porque a regra que você colocou foi para protegê-los, não para sacrificá-los. Você colocou a regra para colocar temor neles, para que eles permaneçam dentro de casa, num horário perigoso. Você não vai agora fechar a janela e sacrificar a sua criança lá fora só para manter a sua palavra. E é isso que Deus faz quando implementa a lei. Ele colocou a lei para o bem do judeu, não para colocar a lei acima do judeu, que é o que Jesus Cristo fez. E é o que Jesus Cristo mostrou para esses dois que passaram de largo. Eles preferiram, eles poderiam. Jesus não está ensinando você quebrar a lei ou quebrar a regra, mas era a regra, não. Ele está ensinando você hoje. Eu posso muito bem não ir no templo, vou faltar, vou ficar impuro, vou passar pelo período de impureza e vou me purificar depois, mas que eu vou socorrer este homem, eu vou. Não quer dizer que se ele fosse lá ele seria banido, não. A lei só fala que durante o dia ele ia ficar impuro, deveria lavar sua roupa, deveria trocar sua roupa, deveria ficar afastado por um período, depois fazer o sacrifício para a expiação da culpa e pronto. Mas não. Está meio morto, não quero nem saber de você, se vira. Eles estavam agindo mais ou menos assim, como diz um ditado no nosso mundo de hoje, cada um por si e Deus por todos. Não é isso que um pai quer ver nos seus filhos. O pai não quer sentar na mesa dele e os filhos, cada um por si. Se alguém fizer uma coisa errada, ele não está nem aí, ele não vai. Não é isso que o pai quer. Você quer ver a alegria de um pai e de uma mãe, é ver os filhos unidos, um ajudando o outro. Quando você ajuda o seu irmão, você alivia o fardo do pai e da mãe. Você está ajudando o pai e a mãe. Quando nós nos amamos, a gente está amando o pai e a mãe também. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está tentando ensinar para esses homens. Então, irmão, assim como Jesus curou aquele homem no sábado, quebrando ali uma cerimônia da lei, mas de acordo com a lei, Jesus não está quebrando a lei, mas ele está fazendo valer o maior mandamento da lei, ou o segundo maior. Qual que é? Amar o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia fala que é por escada. Primeiro lugar é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse não pode ser quebrado. Não tem nenhum outro que pode ficar sobre ele. E abaixo dele está amar o próximo como a ti mesmo. Simples assim. Ele está falando, cumpra a lei. Vocês não estão cumprindo a lei. Quando você abandona aquele lá, você quebrou o segundo mandamento da lei. Ou seja, a sua ida até o templo agora não vale mais nada. Você pode chegar lá limpo, puro, ter dado dízimo, você pode ter congregado todos os dias do ano, você pode ter frequentado reunião disso, daquilo, outro, batismo, você pode ter um homem que não fumou, que não bebeu. Se a graça de nosso Senhor Jesus Cristo não estiver no seu coração, manifestando o amor dele, de nada disso adianta, de nada disso vale.
1 Coríntios capítulo 13, ainda que você fosse o crente mais perfeito, mais com todos os dons, e não tiver o amor de Deus enxertado dentro do seu coração, você é um metal que soa, que tine, que significa vazio. E por fim, irmão, aqui, o estrangeiro foi usado, por exemplo, pelo simples fato de ter feito o quê? Manifestado amor ao próximo. E é isso que Jesus Cristo quer mostrar. Aquele homem que não guarda a lei, aquele homem estrangeiro, aquele homem de fora, quando ele se ajoelha e ele cuida, ele sim cumpriu a lei. Vocês não cumpriram a lei. Vocês valorizaram mais a lei do que o próximo. Aquele homem, ele se ajoelhou fazendo a vontade de Deus, irmão. Ali também pode simbolizar Deus. Deus se ajoelhando e cuidando das feridas da humanidade, né? Quando manda Jesus vir morrer por nós. A humanidade é esse homem morto, jogado num canto, morto pelo pecado, abandonado. Amar ao próximo, irmão. Mas os judeus, na primeira oportunidade que eles tiveram de praticar a essência do amor, na primeira oportunidade que eles tinham, agora que eu vou mostrar que eu sou um judeu de verdade, o que eles fizeram? Passaram de largo. Nesse momento, irmão, em que Jesus está falando disso, os judeus estão entendendo. Eles conhecem a lei. E Jesus está mostrando para aqueles homens: vocês se gabam, vêm fazer perguntas para mim, achando que podem sair daqui justificados, e agora você está vendo que vocês são todos caídos. Vocês acham que têm condições de chegar aqui e se auto-justificar, mas estão caídos, porque vocês passaram por cima do segundo mandamento. Você não passou de largo do homem meio morto, você passou de largo do segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, irmão, o que é você estar indo para o culto de terno e gravata, com a pastinha na mão, e você vê lá um pai de família com um monte de criança dentro de um carro meio velho e não anda e não liga, e você está vendo que eles tem que passar a noite ali. O que você faz? Você olha para o culto e olha para a situação. Olha lá para o culto, a igreja tudo iluminada, e você olha para aquela situação. Aquela senhora está até te olhando. As crianças também. Você só vê a cabecinha deles no vidro, porque são tudo pequenininhos. Teve a cabecinha deles no vidro. O homem lá tentando arrumar. E você sabe mexer com aquilo. O homem que tem amor ao próximo, ele vai tirar o terno, vai tirar a pastinha dele, ele vai jogar. O que o senhor está precisando aí? Ih, rapaz, aqui tá difícil. Não, mas a gente vai ajudar. E vai, mexe, entra de baixo, e você se suja, e se suja de graxa, aí você sai e vai buscar peça na casa de um colega que você conhece, e vai e traz, e acabou o culto, e já foi todo mundo embora, e você tá embaixo do carro ainda, e você arruma aquele carro, e vai, e o carro vai embora, e o homem vai todo feliz para casa dele, sabendo que Deus mandou alguém aqui. Ele vai falando com a esposa: mas você viu, só um anjo, aquele homem apareceu, ajudou nós vamos chegar em casa e vamos dormir em casa. Esse homem vai para casa, perdeu o culto, não tem importância, porque amanhã o culto vai estar lá de novo, depois o culto vai estar lá de novo, mas aquela oportunidade de manifestar o amor pelo segundo mandamento você cumpriu. Você vai para casa, toma um banho, põe a roupa para lavar, e no outro dia de culto você está zerinho de novo, pronto para ir para o culto novamente. Que é isso que Jesus estava ensinando para aqueles homens. Você precisa muito ir até lá? Você não poderia parar e ajudar? Não é teu irmão? Porque os judeus lá, irmão, se tratam como irmãos. Não é o teu irmão que sofreu essa barbaridade, essa injustiça, roubaram ele, e você está vendo ele envergonhado, não, meio nu e meio morto, ou seja, o homem está desmaiado, não consegue nem esconder as suas vergonhas. Muito provavelmente, a hora que o fariseu chegou, o samaritano chegou, o que ele fez, irmão? O que a gente acha que ele fez? Uma das primeiras coisas: tirou sua capa e cobriu o homem.
cobriu o homem e foi tratar das feridas. E pegou aquele homem e levou. É essa a mensagem que o nosso Jesus está passando. Jesus, irmão, não está dando nenhum exemplo que ele mesmo não faça. Ele fez isso por nós. Todos aqui estavam mortos. Nós estávamos como nus, como em Apocalipse fala, aqueles que não têm Deus são desgraçados, cegos e nus. Mas ele se abaixou. Aquele gesto na cruz, irmão, é ele se baixando, se humilhando, para nos curar as feridas. Como diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas feridas para nos dar o exemplo de amor a Deus e amor ao próximo. Então, irmão, aqui Jesus Cristo está dando essa aula para os judeus. Aqueles que estavam inchados, achando que eu vou sair daqui justificado, Jesus mostrou, jogou um farol para aqueles homens. Eles tiveram a chance e a oportunidade de saber o que estavam fazendo errado. Isso é uma bênção. E a pergunta que a gente faz hoje, ouvindo essa parábola do Senhor Jesus é: mas quem é o meu próximo? E a resposta que Jesus está dando aqui, irmão, o próximo é todo aquele que precisar de nossa ajuda. Todo aquele que passar por nós, irmão. Nós devemos amá-los nos vendo naquela pessoa. Tenta se ver. Imagine sempre, você quer cumprir esse mandamento? É sempre olhando como se fosse você que estivesse naquela situação. Você, irmão. Uma vez, quando eu me batizei da igreja onde eu vim, muito pobre também, eu tinha sido mandado embora também do emprego onde eu estava, e eu peguei a minha rescisão. Eu fiz duas coisas. Uma, eu comprei um fogão pro irmãozinho que eu tinha evangelizado e ele estava casando. Um fogão, eu dei na verdade toda a minha rescisão para comprar um belo de fogão. Ele ficou até com o olho esbugalhado, assustado, né? Assustadão, e eu fui lá e comprei um fogão para ele, bonito, rapaz, um fogão Brastemp, bonito. E aí, quando eu peguei lá como é que fala? O seguro lá, desemprego, eu ainda era um garoto, mas cheio, convertido, cheio do Espírito Santo. Eu fui lá e comprei 5 ternos. Queria andar igual aos irmãos, fui lá e comprei 5 ternos. Meu Deus, olha que coisa, né? Não deu 2 meses, eu doei 4. Onde eu entrava, eu sempre andei nos lugares de pessoas humildes, sim, acabei doando 4. O último que eu doei, eu fiquei com 1, eu levei pro irmão. O irmão, né, fortão, ele tinha acho que um problema de cabeça, andava pela rua aceleradão. Eu fui lá, mandei lavar o terno, lavou o terno, né, levou naquele lugar para lavar, deixei ensacadinho e fui lá na casa dele levar o terno. Eu levei o meu melhor terno, o mais caro. Eu fiquei com o mais simples, porque eu aprendi que eu deveria dar aquilo que eu queria ganhar. Aprenda isso, irmão. Quando você for levar uma cesta básica, não leva do pior. Você come do pior? Você não come do pior. Leva aquilo que você queria fazer para você, aquilo que você ia comprar para você, aquilo que você ia levar para sua casa. Lembre-se, irmão, você está fazendo para você. É por isso que chama amar o próximo, para você. E ali eu peguei e levei um terno cinza bonito, ele era macio, leve, um tecido geladinho. Levei lá para casa do irmão, tava ele e a mãe dele. Esse irmão tinha um problema de cabeça, ele devia ter uns 50 e tantos anos na época. Levei ele lá. Ô Zacarias, ô Josafá, isso aí. Eu era o único que conversava com ele. Os outros achavam ele esquisito. Não andava com ele, eu gostava. Eu tinha um fusquinho, eu levava só uns atrapalhados dentro do carro comigo para congregar. E eu era um deles, né? E aí eu levei lá pro Zacarias, levei. Chegando lá, a mãe dele pegou, Zacarias, que terno, e ele foi mexendo, aí ela mexeu no bolso, tirou uma meia que eu tinha acabado de comprar, nova, eu falei, mãe, isso aí é meu, isso aí é pra mim. Não, veio no terno, Deus deu. Eu achei engraçado, que eu falei, se veio no terno, eu falei, então louvado seja Deus.
Vai aí no terno mesmo, né? E ele ficou super feliz com aquilo. Então, irmão, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder, como se estivesse fazendo para nós. A chance de você acertar, a chance de verdadeiramente gerar alegria, aquele esforço que você fez, é muito maior de você acertar. A gente não pode dar o que sobra. A gente não pode dar aquilo que eu não gosto, eu achei feia essa roupa e eu vou dar. A gente pode dar isso em casos de grande necessidade. Mas para você dar aquilo que você não gosta, eu tomo um café top de todos, aí eu compro o piorzinho para colocar na cesta básica para poder levar. Faz isso não, irmão. Às vezes a gente acaba humilhando as pessoas e Deus não é glorificado. Ao contrário, pode ser blasfemado. Às vezes você sai daquele ambiente e a pessoa fala e diz que é crente. Olha o que ele trouxe aqui para nós comer. Olha o que esse homem deixou aqui. Às vezes pega lá o feijão todo caruchado, todo feio, porque viu que está na promoção, o negócio está até jogado no canto do mercado. Não, irmão. Vamos fazer o nosso melhor. Se você não quiser olhar você naquela pessoa, tenta olhar Jesus Cristo. Jesus falou, quando você fizer algum dos meus pequenininhos, a mim você fez. E é isso que eu sempre tentei ver, irmão. Cristo, como se eu estivesse vendo Ele, fazendo o meu melhor para Ele, dando o meu melhor para Ele, irmão. Faça isso e Deus vai te encher do Espírito Santo. Ele vai aumentar essa dose, irmão. Vai transbordar, porque é isso que Deus quer nos filhos deles, obedientes, que querem colocar em prática os seus conselhos e a sua palavra. Então, irmão, no conselho que Jesus está dando aqui, quem é o meu próximo? O seu próximo, irmão, é todo aquele que precisar da sua ajuda. Aquele samaritano nem conhecia aquele homem, mas aquele homem precisou da ajuda do samaritano. Ele precisou. E ele apareceu na vida daquele judeu na hora que aquele judeu mais precisava, fazendo assim a diferença, executando o segundo mandamento com perfeição, amando sem distinção. Deus não está nos pedindo nada além do que Ele mesmo já não nos tenha feito para nos dar o exemplo. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Romanos 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo nós sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus nos amou quando nós éramos inimigo. É isso que ele está querendo dizer nessa parábola, nessa parte da Bíblia. Pois então, irmão, a resposta para essa pergunta de hoje é: quem é o meu próximo? É todo aquele que precisa de mim. É todo aquele que tem necessidade e que está ao meu alcance. E o que eu tenho que fazer? Ame-o indistintamente, faça para ele como se você estivesse fazendo para você mesmo. É assim que você executa o mandamento de Deus. Eu levei o feijão caruchado, você não executou, você perdeu a chance. Você não executou a vontade de Deus. Faça o melhor, como se você quisesse que fizessem por você. É dessa forma que nós amamos o próximo. E Jesus, irmão, ele elevou esse mandamento. Ele elevou a complexidade desse mandamento, ele deixou ainda mais complexo, porque na lei falava para amar o próximo como nós mesmos nos amamos. E Jesus, o que ele fez? Ele falou: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Não, irmão, às vezes a sua regra de amar é muito baixa. Às vezes você é alguém, eu não me amo muito, então eu não vou me amar muito, mas a regra agora não é a sua. Não é a medida que você tem que copiar, não é mais a sua. Eu devo amar o próximo como ele me amou. Ele me amou. E como que Jesus me amou? Ele me amou indistintamente, sem esperar receber nada de mim. Me amou, é um amor gratuito,
de graça que eu não merecia. Então não olha para as pessoas tentando pensar se ela merece ou não. Se você estiver pensando assim, você não ama como Jesus te amou. Apenas faça, apenas socorre e estenda a tua mão do jeito que Jesus fez por cada um de nós. As pessoas aí, irmão, esquecem disso. Muitos pregadores esquecem disso. Eles esquecem que esse mandamento, Jesus, ele deixou esse mandamento mais complexo, porque a régua da lei dizia, devo amar como eu me amo. Mas Jesus falou, não. Agora você vai amar o próximo como eu te amei. Como eu. Como? A ponto de entregar minha vida. Quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer? Faça o seu melhor. Entregue o que você tem, se for o caso. E se for necessário, faça isso e você estará amando a Deus. Faça assim e você estará amando Jesus Cristo. E Jesus Cristo estará se alegrando de você, porque a árvore está produzindo o fruto que glorifica a Deus. Porque foi para isso que ele nos plantou, para dar fruto. E ele falou, se você der fruto, eu vou te limpar para que você dê mais fruto ainda. Como assim? Ele vai agir em nossa vida pelo Espírito Santo. Ele vai começar a arrancar os problemas, os defeitos. Ele vai arrancar aquilo que nos atrapalha para que o nome de Deus dê cada vez mais frutos. É isso que Jesus... Aquele que der fruto, ele falou, eu limparei para que dê mais fruto ainda, irmão. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, irmão, nos despertar, que Deus possa estar te sacudindo agora, que o Senhor pode estar te despertando agora. Se você está pensando agora aí, como que eu faço para poder agir assim? É porque a palavra está fazendo efeito em você, e é isso que Deus quer no dia de hoje, que você faça essa reflexão, seja honesto com você mesmo agora, diante de Deus, e entenda as suas deficiências. Eu não consigo, isso aí eu não faço. Como é que eu vou fazer? É assim mesmo que começa agindo o Espírito Santo, trabalhando no seu coração com a palavra da mensagem de Deus. Vamos produzir fruto, irmão. Confie em Deus, tenha fé, irmão. Não vai te faltar nada. Tenha fé. Mas se eu fizer, não tema. Tenha fé. Vou contar também outra coisa que aconteceu comigo. Quando meu filho saiu do hospital, eu não sei se eu já contei aqui, ele estava na UTI por 7 meses, na UTI. E eu e minha esposa, novinho de casado. Com 14 dias de vida, ele fez uma cirurgia no coração. Com 5 meses, ele fez a segunda, ficou 7 meses na UTI, tendo várias paradas cardiorrespiratórias. Algumas eu estava lá, eu até socorri ele. Mas por bondade de Deus, ele foi curado e saiu de lá. Quando ele estava indo para casa, irmão, a médica colocou na nossa frente um monte de receita, porque ele estava naquela UTI com um monte de bomba de infusão, tomando um monte de remédio, e ele saiu e deu um monte de receita para nós. E uma dessas receitas, teve uma que ela falou assim para nós, pai, não pode faltar nenhum remédio. Mas ela viu que era tanta receita e falou assim, ixi, vai acabar faltando. Falou, mas se faltar, esse não pode. Era uma bombinha chamada Flixotide. Como ele ficou internado com um problema respiratório e, por milagre, ele ficou normal, ele ficou bom, essa bombinha era para ajudar ele a respirar. Ela falou, se ele não tomar esse remédio, pode ser que ocorra uma crise e não dê tempo nem de socorrê-lo. Pegamos aquela receita, irmão, isso foi em 2007. O valor daquele remédio, irmão, R$99. E aí quando nós recebemos alta, ele recebeu alta, a médica fez questão de pedir lá no próprio hospital o remédio, porque estando no hospital o convênio ia cobrir. Então nós já saímos do hospital com o remédio. E era uma bombada por dia e dava 30 dias a bombada. 30 dias. Irmão, no dia em que ia acabar o remédio, um dia antes, no outro dia acabava o remédio. A minha esposa, ela falou para mim, Jô, como que tá o remédio? Vai acabar amanhã. Eu tô anotando, a gente estava anotando num papelzinho, e lá contava que era 30 baforadinhas para acabar. E tava no 29. Eu falei, meu Deus, filho, eu não sei o que a gente vai fazer. Vamos... Ela ficou assustada, e eu falei para ela, olha,
Deus não tirou o Miguel da UTI para morrer em casa. Ele não ia fazer isso. Porque se fosse para ele levar esse menino, ele já tinha levado lá. Que foi um milagre ele sair de lá. E aí em casa, irmão, eu fui congregar naquele dia no culto lá da nossa comum. Eu fiquei meses fora por causa do meu filho. A Irmandade lá queria me ver, o povo lá gostava de mim. E eu fui lá e contei a obra que Deus fez com meu filho, um milagre. Esse irmãozinho que eu falei, que eu acabei ajudando ele, que eu evangelizei ele, aquele foi evangelizado mesmo. Converteu, tá crente até o dia de hoje. E aí, no culto, a hora que acabou o culto, ele falou: ô Josafá, posso falar com você? Eu falei: pode, irmão. A hora que você sair lá fora, você fala. Mas vinha muita gente para conversar comigo e eu não consegui sair. Ele voltou e falou assim: Josafá, Deus mandou colocar isso aqui para você. Aí ele colocou no bolso assim do meu terno. Eu falei: tá bom, irmão. Deus abençoe. Aí eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei, irmão, tinha 2 notas de R$50. Fica vendo. 2 notas de 50. Eu fiquei animado e liguei naquela mesma hora, fiz a encomenda do remédio, o remédio chegou no outro dia. No outro dia, na parte do período da tarde, o Fábio apareceu lá, esse irmão. Ele falou: Zapá, ele buzinou, eu saí lá na janela: ô, irmão Fábio, paz dele, amém, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Eu falei pra ele: Fábio, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu fui lá falar pra ele: contei isso que eu tô falando pra vocês, da necessidade, e que Deus preparou R$100 e compramos um remédio que deu 99, ficou R$1. Eu quis devolver R$1 pra ele. Quando eu contei pra ele começou a chorar, o Fábio. Ele chorou. Ele falou: o que foi, Fábio? Eu falei assim: eu vou te contar, Josafá. Quando eu acabei de contar, eu falei pra ele: Fábio, o que Deus colocou no seu coração para você me dar foi exatamente a conta. Sobrou R$1 e eu vou te devolver R$1. Porque nós precisávamos de 99. Ele chorou. Eu falei: por que foi? Ele falou: Josafá, quando eu estava do seu lado no culto, Deus falou para mim: dá o seu dinheiro para ele, tudo. Quando eu saí lá para fora, Josafá, eu falei: o senhor, eu tô com necessidade. Eu tenho 50, eu tenho 100, mas eu vou dar 50 para ele e vou ficar com 50 também. O senhor falou para ele: não, você vai dar os 100. Você vai dar tudo. E ele foi e colocou tudo, e foi a necessidade exata para comprar o remédio do meu filho. E de lá até o dia de hoje, irmão, Deus nunca deixou faltar nada na nossa vida. E a gente vai levando por fé a vida. E nunca tem faltado nada. Então, irmão, não tema. Não se assuste. A fé nossa é verdadeira. A fé nossa é genuína. Deus cuida, Ele age. Deus não está escondido lá no céu e nós estamos sozinhos aqui e esperando o soar da trombeta para poder encontrá-lo. Não, irmão. Ele está conosco. O evangelho não é para ser vendido, mas o nosso Deus, Ele cuida de nós, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, porque isso é bíblico. Isso está nas Escrituras Sagradas. Portanto, irmão, o que Deus te pede, faça com alegria, não tema, porque Deus é o nosso pastor e nada Ele vai deixar nos faltar, irmão. Ele vai cuidar de cada um de nós. O Senhor Deus não nos chamou para fazer a gente passar vergonha. Ele não chamou a gente para poder largar a gente, né? Para andar pela nossa própria fé sem ter a ajuda dele ou a presença dele. Eu falo isso, posso falar todas essas coisas, irmão, porque tudo isso eu tenho visto, tudo isso eu tenho passado na minha vida e tudo isso tem aumentado a fé no meu coração. Eu creio, Deus não vai deixar nós passar vergonha. Ele não vai deixar nós passar vergonha. Ele sabe do que a gente precisa. A própria Bíblia fala: Ele sabe do que a gente tem de mistério, irmão. Ele sabe do que a gente precisa e o que Ele nos pede é a nossa parte. A dele, fique em paz, que Ele vai fazer. E a nossa parte é: ame o seu próximo como Jesus nos amou. Não se negue, irmão, a deixar de estender a mão. E quando fizer, faça direito. Faça bem feito, para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a mensagem da palavra para hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Volta aqui a mensagem, o andamento do culto para a nossa irmã Esther. Amém, Deus abençoe. Estamos muito gratos a Deus por essa palavra maravilhosa, que todos nós consigamos praticar ela, pôr ela em prática.
agora nós vamos fazer a oração do agradecimento por esse culto maravilhoso, por essa mensagem que o Senhor nos ensinou um pouquinho. Quando o Senhor fui ouvindo que o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é assim, quando a gente sai daquele outro lugar, a gente saía inchado, e quando você começa a ouvir a palavra, você sai de ouvir uma mensagem pequenininho, que nós todos consigamos sair pequenininho e desejando crescer no entendimento. Jesus é grande, nós é pequeno, nós vamos dar nossa mão para Ele e seguir em frente. Então agora eu gostaria que... Irmão, só para acrescentar o que a irmã está falando, exatamente o que a irmã está falando. Nós andávamos errado, igual os fariseus da escritura aqui, todo inchado e achando que podiam se auto-justificar na presença de Deus. Quando Jesus vem com a palavra, ele mostra o quão nós somos necessitados dele, o quanto sem ele nós não é nada, a gente não dá um passo na frente, até para interpretar aquela passagem bíblica que estava na cara dos judeus todos os dias. E eles não conseguiam entender aquela passagem. E ele veio aqui ensinar. O próprio autor da lei, o que escreveu a lei, veio nos ensinar, irmão. E hoje o ensinamento dele está sendo derramado em nós hoje. Porque Deus não quer que os seus filhos errem. Não quer que a gente ande errado. A gente não pode temer. Ame sem medo do futuro. Ame de verdade, porque Deus não deixa nenhum dos seus filhos que ama de verdade abandonado. Ninguém que acredita nele, porque se você colocar em prática, você está acreditando nele, você está acreditando na palavra dele, e é aí, irmão, que você vai ver a glória de Deus. Pode seguir, irmão, desculpa. Imagina. O que eu queria assim, concluir, então, depois das palavras do irmão Josafá, é que quando eu ouvia os irmãos que estavam pregando e ensinando para nós o evangelho, eles falavam isso, que saíam de lá pequenininho, que quando você ouve, né, o evangelho verdadeiro, você não fica inchado, você fica pequenininho. Eu pensava assim, então será que não é ruim? Será que não é bom? Eu ficava assim, sabe, preocupada. Mas só que é interessante isso, que hoje eu me sinto pequenininha quando eu ouço uma palavra do verdadeiro evangelho, uma palavra que nos ensina a ser mais crente. Por mais pequenininha que eu me sinta e eu veja o tamanho da minha incapacidade, é uma alegria tão grande, tão maravilhosa, que é uma alegria que dura hoje, amanhã não acaba o efeito, nem depois de amanhã ela perdura. Aquelas palavras que a gente saía alegre, era uma alegria que no dia seguinte você já estava sem de novo, precisando buscar outra e mais outra e mais outra. E o Jesus Cristo que nós buscamos agora e que nos faz sentir pequenininho, ao mesmo tempo ele nos faz imensamente felizes. Glória a Deus. Agora nós precisamos agradecer. E os irmãos só estão deixando pro Cris, né? Quem é que vai abrir a boca em oração? Tem a irmã Terezinha, tem a irmã Adriana. Vamos orar, irmãos. Irmã Carmen, irmã Laodiceia, irmã Sônia. Quem eu tô vendo aqui no vídeo aqui, que aparece para mim no celular, eu tô falando o nome. Quem vai fazer a oração de agradecimento?